Hoje eu trouxe um tema que para mim me causa muito espanto, como é um problema recorrente para muita gente, que é como lidar com um chefe ameaçador. Parece incrível que nos dias de hoje, com tanta informação, com tanta possibilidade de nós nos desenvolvermos, ainda existe chefe que se vê no direito de ter uma postura ameaçadora e acabar interferindo, inclusive, no resultado, na vida de um colaborador, de uma pessoa que está ali super conectada, querendo fazer o seu melhor. Outro dia eu postei exatamente uma coisa assim. Alguém me perguntou, eu recebo sempre essa pergunta: Cida, como que a gente lida com um chefe agressivo, com uma pessoa que não sabe pedir as coisas, que não sabe falar, que só reclama? E eu respondi ali nos meus stories uma coisa simples. E a partir disso vieram muitas perguntas, vieram muitos comentários, muita gente me mandando mensagem. E isso é bastante sério, porque se a gente pensa assim, como lidar com uma pessoa que não sabe se comunicar, é uma coisa, você pode escolher estar com ela, mas quando essa pessoa é o seu chefe ou a sua chefe, aí o problema fica muito sério. Então, eu quero aqui dizer que esse é um tema que talvez muitos se identifiquem ou por um lado ou por outro, mas eu acho que vale uma reflexão bem caprichosa de atitudes que nós podemos ter e forma que nós podemos lidar com essas situações de estresse. Então, a primeira coisa que nós devemos considerar é que a nossa vida é feita por hábitos e comportamentos. Esses comportamentos derivam de uma série de repetições ao longo da nossa vida. Por que os pais ensinam as crianças a escovarem os dentes? É para criar o hábito desde pequenininho para escovar os dentes ao longo de toda a vida. Os bons hábitos são formadores de comportamentos desejados, comportamentos que facilitam a vida. Então, por exemplo, os bons hábitos que regem a comunicação estão muito relacionados à educação, ao respeito, à gentileza, a reconhecer onde que estão os limites das pessoas. E esses hábitos, realmente eles vêm já sendo formados muito lá atrás, ao longo da nossa infância. E é claro que, junto aos hábitos, também muitos comportamentos acabam interferindo nos bons e nos maus hábitos. Então, um comportamento de uma pessoa, de uma criança mais agressiva, de um jovem ou de um adulto mais agressivo, muitas vezes impacta diretamente no outro, porque a pessoa mais agressiva, ela tende a não perceber que a sua agressividade impacta na forma como os outros vão receber uma mensagem. A comunicação está muito associada à nossa educação. E a educação é um hábito. Se você tem o hábito de ser gentil, ter o hábito de tratar bem as pessoas, isso faz com que a sua vida seja muito mais fácil. Uma pessoa que tem o hábito de ser hostil, que está lá numa posição de liderança não, de chefia, é chefe, mas ao pedir alguma coisa, não é capaz de dizer um muito obrigada ou um por favor, não sabe usar das habilidades de comunicação, isso já faz com que muitas vezes um liderado, uma pessoa da equipe, sinta que a conversa não flui bem. Todo mundo gosta de ser bem tratado, é ou não é? Então, se você trata uma pessoa bem, a tendência é que você queira que a outra pessoa te trate bem também. Mas aí vem uma questão que é muito simples.
Todos gostam de ser tratados da forma como tratam os outros, mas uma pessoa, digamos, um chefe que é ameaçador, que lida com uma forma agressiva de pedir as coisas, de cobrar as coisas, não está necessariamente preocupada com o resultado, não está preocupada ou preocupado com como que a pessoa vai fazer aquilo. Ela vai estar muito mais preocupada com o resultado que tem a ver com os interesses dela. Então, o que é decorrente disso? Uma falta de empatia, uma necessidade de conseguir um resultado a qualquer preço, independente se está passando do limite daquela pessoa com quem ela está falando. Então é muito comum, por exemplo, não sei se isso acontece com vocês, se acontecem, por favor, é bem bacana rever esse hábito. Manda mensagem a qualquer hora, manda mensagem cobrando, mandando áudio falando de forma hostil, falando coisas num tom ameaçador, se você não fizer isso, se você... Então, aí entra algo que é bem importante observar. Uma pessoa é agressiva, mas não é agressiva com todo mundo. Quem perde o limite, já sai ali falando de qualquer forma com um subordinado, não faz a mesma coisa quando tem que falar para cima, ou seja, com o seu chefe, com o seu diretor, com o seu presidente. E isso é muito interessante. O que faz uma pessoa se sentir tão à vontade para tratar mal um subordinado e ser outra pessoa totalmente diferente quando o assunto é lá para cima? A forma como nós somos na nossa vida pessoal tem que retratar também a forma como nós somos na nossa vida profissional. É muito comum uma pessoa ser uma coisa num ambiente e outra em outro ambiente. E as coisas ficam difusas, ou seja, aquilo que a gente vê naquela pessoa claramente não é o que aquela pessoa é na sua intimidade, muitas vezes brigando com os seus pais ou brigando com marido, esposa, namorada, irmãos, e isso faz com que a autenticidade vá por água abaixo. Da mesma forma que uma pessoa em casa deve ter os seus limites de respeito, de gentileza, como é bonito saber se portar mesmo nas situações difíceis. Nas situações fáceis, claro que é fácil a gente lidar com as coisas, mas numa situação de tensão, manter a capacidade de ser gentil, de ser educado, é no mínimo que a gente espera numa sociedade, numa vida em sociedade. Alguém aqui desse nosso bate-papo já passou por alguma situação em que foi hostilizado por um chefe ou por uma chefe? Ou vive essa situação também? Como que é isso? Como que ter que lidar com um chefe ameaçador, que é ameaçador para baixo e não para cima, faz com que o dia a dia se torne mais difícil. Porque uma liderança, ela jamais é feita com agressividade. Sempre é feita com empatia, buscando entender o outro, respeitar a forma como o outro se posiciona. É importante também uma pessoa que está sendo hostilizada reconhecer que de alguma forma deu espaço para o outro hostilizar. Não é que deu, não é uma coisa fácil. Mas, por exemplo, a partir de um momento que alguém chega falando já de uma forma grosseira, levantando o tom da voz e tal, o que é a primeira coisa que tem que fazer? Primeira coisa,
por que você está falando comigo desse jeito? Sim, por quê? Porque não é desse jeito que eu quero ser tratada, que eu aceito conversar. Então, esse é o primeiro princípio também, que quem está sendo ameaçado, quem está recebendo agressividade, tem que se posicionar. E muitas vezes não se posiciona por medo de perder a sua função, por excesso de educação ou por achar que não, eu não vou falar nada porque não vai mudar nada a situação, ninguém está vendo que ele é assim, porque na hora que está falando com o chefe dele ele é bonzinho, mas não interessa. A partir do momento que houve um momento de hostilidade, uma situação, você já tem que restabelecer o limite. E isso muitas vezes pode até acabar correndo o risco mesmo de perder uma atividade, mas é um risco que eu considero que deve ser enfrentado, porque se você se posicionar bem, esta pessoa passa a te respeitar melhor, passa a te ver e você estabelece o limite dela também. Agora, tem mais também que pode ser feito. A partir do momento que você diz por que é que você está conversando comigo desta forma e a pessoa continua gritando, o que você tem que fazer? Olha, eu vou te pedir licença, nesse momento nós não podemos continuar essa conversa, porque a gente já... Mas pode até colocar, né? Porque nós perdemos aqui a sintonia para essa conversa. Talvez seja melhor nós retomarmos esse assunto em outro momento. Isso com educação, com cordialidade, e aí você sai fora, como de vaza. Mas quando você faz isso, geralmente você deixa a outra pessoa já numa posição que ela começa a voltar para o lugar dela. Por ter o hábito de ser agressiva, de usar dessa estratégia, de falar de qualquer jeito e achar que todo mundo aceita, ela tá ali confortável com isso. Mas a Márcia aqui está dizendo que já passou por situação assim, fugiu, mas chorou muito também. E isso pega na alma do indivíduo, porque ninguém quer ser hostilizado e também ninguém tem o direito de hostilizar, mas de maneira alguma. E é muito comum uma pessoa que é muito poderosa, que chegou num determinado estágio da sua vida, que tem um reconhecimento profissional, mas chega em casa, essa pessoa é grosseira, essa pessoa trata mal os filhos, trata mal a mulher, ou trata mal o marido, tanto faz, e não percebe que os seus limites se rompem onde se sente à vontade para transgredir e passar pelo limite da outra pessoa. Se o outro não está ali atento a não deixar que esse limite seja protegido, o que vai acontecer é isso, a pessoa cria o hábito de ser grosseira, cria o hábito de falar de qualquer forma. E eu penso que não tem nada pior do que ter que conviver com uma pessoa que seja grosseira o tempo todo. É não aceitar e criar mecanismos para que isso não afete a tua vida, o teu jeito de ser. Muita gente, nossa, olha, eu posso contar aqui em todos os meus dedos das mãos, amigos, pessoas próximas que já abriram mão das suas atividades profissionais por conta de um chefe absolutamente mal educado. E aí você diz, meu Deus do céu, como é que pode, né, uma pessoa tão competente e com tanta falta de habilidade de lidar com alguém que, na verdade, está ali para ser desenvolvido e não para ser tratado de forma hostil. Mas
não tem o que fazer, a gente não tem controle sobre a forma como o outro age, mas sim a forma como nós vamos agir em relação à forma de se posicionar, de lidar de fato com as situações no momento que elas acontecem. Então, por exemplo, xingamento, eu vejo muitas vezes dentro de casa xingando, um xingando o outro, onde que se estabelece uma linha de respeito para a vida. Então, começa por aí. Cada um, diante das suas características de personalidade, os seus hábitos, trabalhar intensamente pelo seu autodesenvolvimento. Às vezes se pode ser uma pessoa que não percebe muito o jeito de falar, a forma de se posicionar, mas quando você vai trabalhando passo a passo, lidando com as situações de uma forma a reconhecer onde que está errando, onde que está perdendo a paciência, perceber quais são as pessoas que tiram o teu melhor e as pessoas que tiram o teu pior, porque existe isso mesmo. Então, por exemplo, voltando à questão do chefe, o chefe, quando ele é agressivo, ele vê ali naquela pessoa, naquele subordinado, algo que ele pode ali invadir. Ah, é boazinha demais, é bonzinho demais, então vai ouvir. Não, tem que já olhar e se posicionar. Tem uma história muito bacana, não vou citar nome, mas tinha um político, nem é mais, já saiu de cena há bastante tempo. Ele era reconhecidamente muito agressivo, muito agressivo com os jornalistas, sempre dava uma de grosso. E um dia, uma repórter minha cliente, que eu atendia, ela fez uma coisa muito interessante. Ela é muito miudinha, pequenininha, magrinha, e na época ela era muito nova, uma menina mesmo, começando a sua atividade profissional, mas muito firme, muito firme. Aí chegou no momento que ela teve que ir lá fazer uma entrevista com o todo-poderoso mal-educado, né? Só porque achava que estava na posição ali e tal. Aí era uma entrevista coletiva, onde todos os repórteres estavam ali com os microfones em volta do mal-educado lá. E aí ela fez uma pergunta e ele foi lá e falou com ela de qualquer jeito, assim, grosseira, tipo, não gostou da pergunta que ela fez. E ela usou exatamente essa estratégia. Por que o senhor está falando comigo desse jeito? Eu não lhe dou direito de falar comigo assim, mas ela veio firme para cima dele. Aí a atitude dele foi muito interessante. Ele parou. Eu acho que ele não esperava aquilo. Talvez ele viu, não, aqui nesse monte de gente, essa piazinha aqui é a que eu vou bater nela. Mas olha, foi tão engraçado porque ele mudou a atitude e ele olhou para ela assim, com uma cara surpresa, deu uma risada e continuou a entrevista. Então, assim, às vezes a gente acha que que é muito difícil pôr a outra pessoa no lugar. Não, mas se torna mais fácil quando você faz isso já na primeira subida do tom, na primeira subida. Quando a gente pensa em situações tão difíceis nos relacionamentos, e aqui não existe fórmula mágica, não existe algo, enfim, a gente vai comentar sobre coisas que com um pouco de atenção, talvez seja mais fácil de lidar com um problema que se torna rapidamente maior. Então, por exemplo, se uma menina começa a namorar com um cara que é legal, que é um amor, mas quando ele fica bravo, quando ele perde a paciência, ele já grita, ele já se descontrola, já xinga. Isso não é um indício de que isso vai acontecer mais vezes? E aí
numa crescente. Todos os casos em que as agressões acabam acontecendo, elas foram avisadas. Só que o limite de alguém agressivo rapidamente se expande e vai para cima do outro. E o limite de quem é mais tranquilo, ou então não vê ali aquela maldade naquele comentário e tal, esta pessoa também tem problema com o limite porque deixa o outro invadir o seu limite e não percebe que aquela situação se repete e se repete mais uma vez e mais uma e vai aumentando. É muito mais difícil controlar. Então, meus queridos, o meu desejo é que, diante de uma situação de hostilidade, é sair, é romper com o momento ali, falar assim: olha, nós vamos precisar conversar em outro momento. Eu peço licença, essa conversa não pode continuar, ou simplesmente essa pergunta funciona também, mas isso tudo num estágio em que a pessoa está ali quebrando o limite. A partir do momento que ela quebrou, é mais difícil porque ela já usa esse espaço muito à vontade de ser sempre grosseira. É aquela história, velha história que quem me acompanha aqui já sabe, a história que eu conto do camelo que estava com shake no deserto. Essa historinha aqui, quem me segue já ouviu, mas eu acho que ela é muito boa para ilustrar essa necessidade de não deixar a pessoa ocupar o seu espaço, o seu limite interno e externo. Então, o que significa? O camelo é exatamente essa falta de limite. A historinha é muito curtinha, é a história de um camelo e de um sheik no meio do deserto. Camelo no meio do frio à noite fala lá pro sheik: sheik, meu amo, posso colocar meu nariz dentro da tenda? Tá tão frio aqui fora. O sheik fala: tudo bem. Meu amo, posso colocar as patas dianteiras aqui dentro da tenda? Vou me sentir bem melhor. Tudo bem. Meu amor, posso colocar a minha corcova? Tá tão frio aqui fora. Tudo bem. De repente o camelo entrou na tenda e dentro da tenda começou a olhar feio para o sheik e falou: meu amor, aqui não tem lugar para nós dois. E jogou o sheik para fora da tenda, lá no meio do deserto, na escuridão e no frio da noite. Então o que a gente vê é que nós temos que, diante de uma situação de hostilidade, já num primeiro momento, mesmo que ela seja assim uma resposta atravessada, uma mensagem grosseira, não dá espaço. Ele é seu chefe, mas ele não é Deus. E penso que a gente tem que dar o devido valor para a nossa presença e sempre respeitar a nossa presença de uma maneira muito íntegra. Quando você deixa alguém falar mal, ser agressivo, você está se desrespeitando por não estar se defendendo à altura. Então esse é um ponto. Aqui a Silvana, a grosseria é a antítese da simpatia extremada. Um ou outro polo da comunicação evidenciam satisfação de interesse próprio. É verdade, Silvana. Não tem nada pior do que uma pessoa excessivamente simpática, que está ali forçando a barra. Mas a simpatia excessiva, ela causa mal para quem é excessivamente simpático, não é mesmo? Agora, a agressividade não, ela oprime, ela coloca o outro numa situação de inferioridade e essa situação acaba dando margem para, muitas vezes, depressão, para a falta do sentimento de ter valor naquilo que faz. É muito, muito sério uma pessoa que ocupa um cargo de chefia tratar mal outra, põe em risco muitas vezes o desenvolvimento da carreira. Isso é muito sério. Por experiência, são duas faces da mesma pessoa. É verdade. E aqui no caso, a Silvana comenta, né? Às vezes aquela pessoa que é tão grosseira,
ela é uma pessoa doce, boazinha, uma máscara total, exatamente isso que eu comentei há pouco, né? Pra cima é que é um doce, a pessoa mais maravilhosa lá, então, mas para baixo não, sai mostrando a sua personalidade. Bom, lidar com o ser humano por si só não é uma coisa fácil, mas lidar com pessoas agressivas é uma arte. E aí eu digo o seguinte: é uma escolha. Eu costumo dizer que pessoas fáceis a gente se exercita, mas não muito. Pessoas difíceis são aquelas que realmente nos levam para dentro do campo do autodesenvolvimento. Então, se você convive com alguém mais agressivo, que te hostiliza, reveja a tua forma de reagir. Você não precisa se tornar agressiva, agressivo, hostil, mas você precisa estabelecer os limites para que essa convivência seja respeitosa. Ninguém tem o direito de respeitar o outro. E quando a gente vê uma situação de hostilidade, nós também devemos agir. E isso começa, às vezes, em casa, é ou não é? Eu recentemente fiz recente não, acho que já faz alguns meses aí, um vídeo para o hospital aqui de Curitiba, o Pequeno Príncipe, que faz uma campanha belíssima, é um hospital pediátrico, trabalhando essa questão da agressividade dentro de casa. E é uma campanha que fala, ó, se você tem um vizinho, tem uma vizinha, uma criança que chora muito no teu prédio, na tua vizinhança, haja, faça alguma coisa, porque essa criança pode estar sendo abusada, ela pode estar apanhando, ela pode estar sendo agredida e não tem a quem recorrer. Então veja, muitas vezes uma criança que foi agredida dentro de casa é também aquele adulto que não vai conseguir reagir, porque aí tem toda uma questão. É importante saber, olha, meu chefe é hostil, eu não sei lidar com ele. Procure ajuda. Um psicólogo vai te orientar da melhor forma como você se posicionar e ter a coragem mesmo de enfrentar os seus próprios limites e se colocar de maneira respeitosa perante si mesmo. Esse é o ponto. A Silvana, devolver perguntas na primeira grosseria também faz o agressivo recuar, exatamente. Eu vejo, é simples assim. Por que você está falando comigo desse jeito? Ó, desculpa, mas essa conversa não tem como continuar dessa forma. Não é? Aí a pessoa fica até meio constrangida às vezes, porque acaba sentindo vergonha de nem perceber o quanto que é mal educado, porque sinceramente, quem é mal educado não percebe muito que é. E aí, às vezes é preciso mostrar, ei, vai falar assim, com quem? É difícil. Eu estava fazendo um treinamento outro dia com uma equipe de recepção de um prédio, de um condomínio, e, e às vezes a gente não percebe isso, né? Então, num condomínio, as recepcionistas que ficam ali na frente, pegando o nome, tirando foto e tendo que lidar ali com o sistema, às vezes dá erro no sistema, a pessoa chega, já está atrasada, já chega assim falando de forma grosseira. Ainda tem aqueles que dizem: você não sabe com quem você está falando? Não sei quem que é, por favor explique. Então, esse grupo comentando o quanto que muitas vezes vão para casa, assim, aborrecida, chateada, chorando muitas vezes, porque foram tratadas como um lixo, como assim, com total desprezo, com grosseria. E por quê? Porque tá sem paciência de tirar uma foto, de esperar um pouquinho. Então eu acho que esse é um dos aspectos que todos nós devemos observar na forma de conduzir a própria vida, de se relacionar com as pessoas e também de
evidenciar as situações ao redor que tem a ver com hostilidade também e não permitir que a hostilidade aconteça e sem fazer nada, sem defender mesmo as pessoas. Eu vejo que tem muita gente que é maltratada, que não sabe se defender, mas que as pessoas ao redor muitas vezes percebem e também não fazem nada. Então, numa equipe de trabalho com várias pessoas, olhar para aquela pessoa que está ali, muitas vezes chateada e tal, e ver o que está acontecendo com ela. Hoje a gente vive um momento muito difícil, muita gente deprimida, desanimada, querendo mudar de função. E às vezes quer mudar de função exatamente porque está sendo desvalorizado pela forma de ser tratada. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer mesmo. Então, fica aqui como algo a ser considerado sempre. Se alguém te trata mal, se alguém te hostiliza, reveja a forma como você está estabelecendo os teus limites internos e não permita que ninguém fale com você de uma forma grosseira. Numa situação extrema, pode acreditar que vale muito mais a pena você sair da tua atividade profissional, onde você está sendo ali massacrado por uma pessoa que não tem o menor respeito, do que ficar ali tendo que se submeter a algo que não vai deixar você crescer. E isso é algo importante, necessário, e a gente muitas vezes tem que arriscar perder algo para valorizar e respeitar ao máximo a si mesmo. Penso isso. Então, fica aqui a dica. Alguém falou com você, subiu o tom, por que tá falando comigo desse jeito? Pode baixar tua bola, nem precisa falar isso. E também pedir para que essa conversa aconteça em outro momento, seja lá momento que for, tá bom? Bem, então essa foi mais uma live do aquecimento do nosso workshop Comunicação e Carreira. Esse workshop é um evento que eu gosto muito de produzir, porque é o momento que eu trago aqui para o nosso dia a dia, nas redes sociais, um pouco do que eu faço já há tantos anos no meu consultório, nos meus treinamentos presenciais e também no meu curso online. E esse é o momento em que a gente coloca vários aspectos que acabam impactando diretamente na carreira. Então, o não saber se comunicar faz com que muitas oportunidades sejam perdidas, mas a boa comunicação não depende só da gente, depende do outro também. E nós nos posicionarmos em relação ao outro é algo muito importante. Então, comunicação e posicionamento são coisas que acontecem muito lado a lado. Aqui a Ana fala, mudei de emprego por causa do meu chefe. Bem que você fez, se ele era um chato, se ele era um grosso, aposto que você está melhor do que aguentando uma pessoa que enfim, é um infeliz, né? A pessoa que trata mal outra, assim, primeiro a pessoa que é muito infeliz de não saber o quanto que é maravilhoso a gente poder se relacionar de forma saudável e respeitosa com as pessoas. Eu tenho um lema: fale bem, viva melhor e faça os outros mais felizes. Eu acho que se cada um cuidasse bem do seu quadrado, da forma como trata os outros, desde o primeiro bom dia até o último boa noite do dia, puxa, olha, eu acho que a vida seria bem mais fácil. Se cada um segurasse o seu ímpeto, muitas vezes, de colocar o seu sentimento, falar por impulsividade e acabar machucando o outro, dá uma pensadinha, não vai falando tudo que está na cabeça. Ah, essa história é muito transparente, não existe isso, a gente vive numa sociedade, aquilo que está na nossa cabeça precisa ser também cuidado na forma como nós vamos passar para o outro. Então é muito comum
Pessoas que nunca se observaram, quando chegam a uma posição de chefia, não se tornam jamais líderes, porque são medíocres na forma de se relacionar com as pessoas. E que esses chefes aí fiquem longe de todos nós, não é? Bom, pessoal, amanhã às 8 tô eu de novo aqui, tá bom? Então, espero por vocês e mais assuntos relacionados à comunicação para que a gente vá refletindo muito a respeito disso e traga boas práticas para o nosso dia a dia. Beijo, pessoal. Obrigada pela participação de vocês.